foco e propósito. Uma jornada para dentro e para além. Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente mergulha num tema que, de um jeito ou de outro, pega todo mundo. Ansiedade. Com certeza. E o material que a gente analisou propõe uma virada de chave, assim, bem radical. A ideia não é declarar guerra contra a ansiedade, tentar eliminar. O que nunca funciona, né? Nunca. O objetivo é, na verdade, mudar a nossa relação com ela. É quase como aprender a dançar com um parceiro meio desajeitado para, no fim, retomar o controle do salão. Gostei da imagem. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é desvendar algumas estratégias bem práticas. Coisas como aceitação, colocar limites, regular o nosso próprio sistema nervoso, tudo isso para a gente conseguir agir de acordo com o que é importante para nós, mesmo com aquele frio na barriga, sabe? Tem uma analogia no material que eu achei fantástica para a gente começar. Pensa na ansiedade como aquele seu parente ou talvez um colega de trabalho meio conspiracionista. Ah, sempre tem um. Sempre. Ele tá sempre lá no canto com uma teoria apocalíptica nova, tentando te convencer de que o pior vai acontecer. E ele não vai embora de vez. Certo. A grande sacada não é tentar expulsar ele da sala. É aprender a ouvir o que ele diz e pensar, ok, interessante essa sua teoria, mas assim, eu vou seguir com o meu dia. Obrigado. É sobre não dar o microfone para ele comandar o show. Exato. E isso já nos joga direto no nosso primeiro grande ponto, que é o que as fontes chamam de o paradoxo da ansiedade. A gente sente aquela onda vindo e a nossa primeira reação é lutar, né? Tentar se forçar, ficar calmo, fazer aquela respiração forçada, que parece que vai fazer o pulmão explodir. Sim, todo mundo faz isso. Mas o que o material mostra é que isso é como jogar gasolina no fogo. Lutar contra a ansiedade só faz ela gritar mais alto. E cria um segundo problema, que é a ansiedade sobre a ansiedade. Você fica ansioso por estar se sentindo ansioso. Vira um ciclo vicioso. Um ciclo sem fim. Tem uma metáfora do espelho que um dos autores usa que é perfeita. É como colocar um espelho na frente do outro. A imagem se reflete infinitamente, mas nesse caso, cada reflexo é uma camada a mais de pânico. Que imagem forte. E o mecanismo por trás disso é fascinante. Quando você luta contra uma sensação, você está, na prática, enviando uma mensagem para o seu cérebro de que aquela sensação é genuinamente perigosa. Ah, claro. E o cérebro, que é uma máquina de aprender, pensa, anotado, isso aqui é uma ameaça de verdade. Na próxima vez vou disparar um alarme ainda mais forte. Faz todo sentido. Então a gente acaba treinando nosso cérebro para ter mais medo da própria sensação. E qual é a saída para esse labirinto de espelhos? A saída é o que parece ser a coisa mais difícil de fazer no momento, a aceitação. Aceitação. E é crucial entender que aceitação não é resignação. Não é dizer, ok, ansiedade pode me destruir. É simplesmente parar de lutar. É abandonar o cabo de guerra. É abrir espaço para as sensações passarem pelo seu corpo sem resistência. Deixar fluir? Isso. Um dos mantras centrais que aparecem é: você pode sentir ansiedade e ainda assim ficar bem. As sensações não vão te machucar. O corpo humano foi projetado para aguentar essas descargas de adrenalina. São desconfortáveis, mas não são perigosas. Lembrei da oração da serenidade que também é citada. Concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar. Coragem para modificar as que posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Aplicando aqui, o sentimento no momento é o que a gente não pode modificar. A luta é inútil. Mas as nossas ações... Essas a gente pode, exatamente. A sua ação pode ser continuar a reunião, fazer a apresentação ou ir ao encontro mesmo com o coração acelerado. Você aceita o sentimento, mas escolhe a ação. Essa distinção é a chave para quebrar o ciclo. Ok, isso cobre a parte da sensação física. Mas e a mente? Aquele turbilhão de pensamentos que alimenta tudo isso. Ah, a mente. Tem uma história no material que marcou muito. A da mulher grávida que vai numa loja de construção, exausta. E quando volta para o carro, encontra um bilhete furioso no para-brisa. Eu lembro dessa. A reação dela é de raiva e pânico imediatos. As fontes dizem que a raiva não veio do papel,
mas da interpretação dela. Isso quer dizer que é a gente que cria as nossas próprias emoções. A emoção vem da história que a nossa mente conta sobre o bilhete. Alguém me atacou, estou sendo julgada, o mundo é hostil. Entendi. Esses são chamados pensamentos negativos automáticos, os PNAs. Eles são tão habituais que parecem o ar que a gente respira. São interpretações, não fatos, que geralmente distorcem a realidade. E como a gente lida com isso? A terapia de aceitação e compromisso, a ACT, tem uma ferramenta brilhante para isso, a desfusão cognitiva. Desfusão é tipo descolar o pensamento da realidade? Perfeito. É exatamente isso. A ideia é que o nosso cérebro é uma máquina de contar histórias. Ele produz pensamentos o tempo todo, assim como o estômago produz ácido. Mas a gente não precisa acreditar em todas as histórias que ele conta. Certo. Seus pensamentos. Em vez de se fundir com o pensamento "eu sou um fracasso", você pratica observar e dizer para si mesmo: estou tendo o pensamento de que sou um fracasso. Percebe a diferença? Nossa, total. O eu observador se separa do pensamento. Você não é o pensamento. Você é quem observa o pensamento. E é uma mudança sutil na linguagem, mas que parece mudar tudo na perspectiva. Mas e quando os pensamentos são insistentes? Tipo na preocupação crônica, aquela que fica martelando o dia inteiro. Sim. O material fala de uma técnica que me pareceu muito estranha no começo. A preocupação programada. Agendar um horário para se preocupar. Minha primeira reação foi: isso só vai dar mais poder para a preocupação. É uma reação super comum, porque soa totalmente contraintuitivo. Mas a lógica por trás é genial. A preocupação crônica tira seu poder, porque ela acontece em qualquer lugar, a qualquer hora. Invade tudo. Invade seu jantar, seu trabalho, seu sono. Ao agendar um horário da preocupação, sei lá, das 5 às 5:30, todo dia, você está pela primeira vez colocando um limite nela. Certo. Quando uma preocupação surge às 10 da manhã, você não tenta lutar. Você a reconhece e diz: ok, pensamento, te vi. Obrigado por aparecer. Nosso encontro está marcado para 5. A gente se fala lá. Você anota o tema e volta ao que estava fazendo. E o que acontece quando chega o horário marcado? As preocupações ainda estão lá? Duas coisas interessantes acontecem. Primeiro, muitas das preocupações que parecem urgentes de manhã perdem totalmente a força à tarde. Você olha para sua lista e pensa: nossa, eu estava mesmo preocupada com isso? Que curioso. E segundo, ao se sentar para se preocupar intencionalmente, você está treinando seu cérebro. Ele começa a entender que existe um tempo e um lugar para isso, e que ele não precisa ficar em alerta o tempo todo. É um treino mesmo. Exato. As fontes mostram que essa prática pode reduzir o sentimento geral de preocupação em até 75%. Mas o ponto crucial não é uma técnica para se sentir melhor no momento, é um exercício de longo prazo. Entendi. É como treinar um cachorrinho a fazer as necessidades no lugar certo. Ok. Então a gente aprende a lidar com os alarmes falsos da mente. Mas e se a casa estiver pegando fogo de verdade? Ah, essa é a pergunta de $1 milhão. E se a ansiedade não for só um parente conspiracionista, mas um mensageiro tentando te avisar de um perigo real? Exato. E isso nos leva ao conceito de ansiedade funcional. Às vezes, a ansiedade não é um sintoma de um problema interno, mas sim um reflexo preciso de um problema externo. Ela está funcionando como deveria. Faz sentido. O exemplo mais poderoso nas fontes é o da mulher que tinha uma longa lista de diagnósticos psiquiátricos, sabe? Ansiedade generalizada, pânico, depressão, anos em terapia. E então ela conseguiu sair de um casamento extremamente abusivo e violento. E aí? E como mágica, quase todos os sintomas dela desapareceram. Uau! A ansiedade dela estava gritando a verdade o tempo todo. Você não está segura. Exatamente. O problema não era a química do cérebro dela, era o ambiente em que ela vivia. Exato. Nesses casos, o tratamento mais eficaz não é cognitivo, é ambiental, é mudar a situação, é sair do emprego que te esgota, terminar o relacionamento tóxico. Agir no mundo real. Isso, e a ação fundamental para promover essa mudança é o estabelecimento de limites. Pessoas com tendência à ansiedade, como o material aponta, costumam ser people pleasers. Aqueles que querem agradar todo mundo. Sim.
Dizem sim para tudo e para todos por medo de desapontar e acabam completamente sobrecarregadas, ressentidas. E aí vem a culpa, né? A gente aprende que colocar limites é ser egoísta, que a gente tem que estar sempre disponível. Essa é uma crença tóxica que precisa ser desafiada. Estabelecer limites não é um ato de agressão, é um ato de clareza e de autoproteção. É sobre focar no que você pode controlar, seu tempo, sua energia, suas ações. E não o outro. Não o outro. E um ponto essencial é que não dá para esperar a culpa e a ansiedade irem embora para só então colocar o limite. A ação tem que vir primeiro. Você precisa estar disposto a sentir o desconforto de dizer não, sabendo que está fazendo isso por um bem maior. E esse desconforto de colocar um limite, eu sinto no corpo todo. O coração dispara, a mão soa. Não é só um debate mental. Parece que o corpo entra em modo de combate. E ele entra mesmo, o que nos leva a uma outra camada da abordagem, a regulação do sistema nervoso de baixo para cima. Do corpo para a mente. Isso, do corpo para a mente. A conexão é uma via de mão dupla. Um cérebro ansioso tensiona o corpo e um corpo tenso envia sinais de perigo de volta para o cérebro, mantendo o ciclo. Certo. Para quebrar isso, a gente precisa enviar uma mensagem de segurança a partir do corpo. E a ferramenta mais poderosa e acessível que a gente tem para isso é a respiração. Mas não aquela respiração forçada que a gente falou no começo, né? De jeito nenhum. A técnica descrita é a respiração lenta e compassada. O foco aqui é fortalecer a resposta parasimpática, nosso sistema de descansar e digerir. O freio do corpo. Exatamente. O grande protagonista desse sistema é o nervo vago. E a capacidade do nosso corpo de se acalmar depois de um estresse é medida pelo tônus vagal. E como um músculo, ele pode ser fortalecido. E como a gente faz isso na prática com a respiração? O segredo, segundo as fontes, está na expiração. A expiração deve ser visivelmente mais longa que a inspiração. Mais longa. Sim. Por exemplo, inspirar contando até 4 e expirar contando até 6 ou 8. Essa expiração prolongada ativa o que os neurocientistas chamam de freio vagal. Literalmente, ela pisa no freio do sistema de alerta e envia um sinal direto ao cérebro que diz: pode relaxar, a ameaça passou. Entendi. Praticar isso por alguns minutos, várias vezes ao dia, fortalece esse músculo da calma. E o objetivo final disso é desenvolver o que o material chama de vigilância relaxada. Adorei esse termo. É um ótimo termo, né? Significa ter a capacidade de enfrentar situações estressantes, uma apresentação, uma conversa difícil, mantendo o sistema nervoso relativamente calmo, mas ainda assim alerta e focado. Não é estar dopado ou sonolento. De forma alguma. É estar presente e engajado, mas sem a descarga de pânico. E isso não se treina só no meio da crise. É uma prática diária. É anotar, meus ombros estão tensos e relaxá-los. É fazer uma pausa de 1 minuto para respirar entre reuniões. Ok, então juntando tudo, a gente entende que lutar é pior, a gente aprende a observar os pensamentos sem acreditar neles, a gente começa a colocar limites e a gente usa respiração para acalmar o corpo. Mas isso tudo parece muito trabalho. Por que enfrentar todo esse desconforto? Para que serve tudo isso? Essa é a pergunta que amarra tudo. Se o objetivo for apenas não sentir ansiedade, estamos fadados ao fracasso. Porque é impossível. Nervosismo enorme, mas subiram no palco mesmo assim, porque o objetivo participar da peça era maior que o desconforto. Certo. Outros, para evitar o nervosismo, nem apareceram. A ansiedade deles sumiu naquele momento, mas o mundo deles também encolheu. Ou seja, o objetivo não é se livrar do sentimento, mas ter algo pelo qual vale a pena sentir o desconforto. Precisamente. O objetivo não é ter uma meta de pessoa morta, de não sentir nada. O objetivo é correr em direção a uma vida que faça sentido. E isso nos leva ao princípio da ativação comportamental. A ação precede a emoção. Espera, a ação vem antes da emoção? Exato. A gente costuma esperar a motivação chegar para fazer algo. Mas a neurociência mostra que a dopamina, o neurotransmissor da motivação, é liberada depois que a gente inicia a ação, não antes. Que interessante. Então, quando você age de acordo com seus valores, mesmo sem vontade nenhuma,
você está literalmente mudando a química do seu cérebro e criando a motivação para continuar. É o famoso fake it till you make it, mas com base científica. Exato. E é aqui que a citação de Nietzsche, destacada nas fontes, se encaixa como uma luva. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. O porquê? Seus valores, seja criatividade, conexão, saúde, aventura, são o seu porquê. Eles funcionam como uma bússola interna. Quando você sabe para qual norte está apontando, o desconforto da jornada, a ansiedade, se torna o preço que você está disposto a pagar para viver uma vida rica e significativa. Resumindo nossa análise de hoje, então. A jornada começa com a ideia radical de parar de lutar e aceitar a ansiedade. Depois, a gente passa por ferramentas para a mente, como se descolar dos pensamentos. Vimos que, às vezes, a ansiedade é uma mensageira importante e que a ação de colocar limites é fundamental. Sim. Descemos para o corpo, aprendendo a usar a respiração para nos dizer que estamos seguros. E, por fim, conectamos tudo isso ao nosso porquê, aos nossos valores, que dão sentido a todo esse processo. Perfeito. E, para deixar uma reflexão final, o material faz uma distinção muito interessante entre dois tipos de histórias que a gente conta sobre nossas dificuldades. Existem as histórias de contaminação, que focam em como a dor nos quebrou. Nos diminuíram. Exato. E existem as histórias de redenção, que são aquelas que transformam o sofrimento em crescimento, em sabedoria. Então a pergunta que fica é, olhando para um desafio atual, para uma fonte de ansiedade na vida de quem nos ouve, qual é a história de redenção que poderia ser contada? Como essa dor pode ser transformada não num ponto final, mas num passo em direção a um valor que é realmente importante?